Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. E hoje, gente, nós vamos sair muito da curva. A abordagem desse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos valorizar não só fatos, mas especialmente pensamentos. Eu convido vocês a voltar alguns séculos atrás e observar de uma maneira muito rápida qual foi a dinâmica da formulação que hoje direciona o pensamento político e o pensamento econômico da humanidade. Será que eram pessoas que pensavam mais ou menos assim: eu sou de direita ou sou de esquerda e vou pensar como uma pessoa de esquerda ou de direita deve agir e deve atuar? E daí, naquele momento, eles criariam regrinhas de comportamento, inclusive de xingamentos de um lado para outro. Não, gente, não é assim. Os filósofos, tanto aqueles que hoje são identificados como sendo de esquerda como de direita, eles só queriam uma coisa: entender o comportamento da humanidade e, no caso da economia, compreender a forma como a riqueza era alocada, era distribuída e era gerada. Só isso. O problema foi o seguinte: esses filósofos tiveram seus discípulos, os discípulos tiveram seguidores estudiosos e seguidores por conveniência. E é aqui que nós chegamos na encrenca. Os seguidores por conveniência são aqueles que lideram politicamente a troca de xingamentos. Eles estão em determinada posição de vida ou de corporação e vão justificar a força dessa corporação ou o próprio sentido da sua existência de acordo com a simplificação brutal e vulgar do pensamento desses filósofos. Eu vou dizer o seguinte, então: de nada serve nós ficarmos falando mal do caráter de Sócrates, Platão, Aristóteles, Karl Marx, Engels, Ricardo Adam Smith, Stuart Mill e vários outros pensadores. Aqui no caso eu estou puxando um pouquinho a brasa para a economia, porque eles só queriam compreender o mundo e, a partir dessa compreensão, direcionar sim algumas soluções para que a humanidade funcionasse de uma maneira melhor, mais orgânica, mais feliz. Só isso. E aí, quando nós observamos esse antagonismo no Brasil, eu vou dizer para vocês o seguinte: é uma discussão completamente sem sentido. A esquerda falando que alguém de direita é quase que um criminoso e vice-versa, um fala que o outro lado precariza e assassina a população e o outro lado fala que o antagonista come criancinha, aí simplesmente é uma vulgarização que não faz bem para ninguém. Vamos estabelecer algumas coisas então para chegar ao ponto onde eu quero chegar. Em primeiro lugar, ninguém pode falar com certeza científica que tem a verdade plena e absoluta a seu favor. Talvez a ciência mais desenvolvida até agora na humanidade seja a física, em termos de complexidade. E com tamanho desenvolvimento, os cientistas dessa área não conseguiram ainda integrar a teoria quântica com a teoria da relatividade. Uma vê a realidade a partir do universo, a outra enxerga essa realidade a partir do átomo ou até de partículas menores. O que acontece? Se as duas estivessem corretas, no meio do caminho, quando o átomo cresce e quando o universo diminui, elas deveriam se encontrar e não se encontram. Mas a vantagem dos físicos é que eles reconhecem isso e se sentem positivamente provocados para descobrir o que eles chamam de teoria do tudo, a unificação do universo relativo com o mundo quântico. Isso ainda não aconteceu, mas estão tentando, e quando eles encontram alguma inconsistência, ao invés deles acusarem o outro de bobão, eles vão comemorar porque, ao encontrar uma inconsistência em uma das teorias, eles estão mais próximos da verdade. Só que no calor da política, isso não vai existir. Nós observamos aqui no Brasil esse antagonismo, estamos observando muito também isso
nos Estados Unidos e na Europa de uma maneira um pouco mais branda. Mas, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista social, a grande indagação que se faz é o que funciona melhor? O que é melhor para um país? Ser governado por aqueles que se dizem de esquerda, e nesse caso, se dizer de esquerda significa um Estado forte e muitas vezes controlando os meios de produção, e quem se diz de direita defende uma maior liberdade de empreender, o fortalecimento da responsabilidade do indivíduo e, em contrapartida, um Estado de menor tamanho que não se mete tanto no dia a dia do funcionamento da economia e da sociedade. Cria algumas regras, gera segurança, gera eventualmente educação, em alguns países saúde, e fica por aí. São esses os dois extremos. O que funciona melhor? Aí depende do que você e seus conterrâneos querem para o seu país. Se, por exemplo, você acha que a economia está parada, não funciona, que o desenvolvimento, o crescimento da riqueza tem que ser mais rápido, não dá simplesmente para chegar a dizer, olha, Estado, faz a gente crescer. O Estado não vai ser capaz disso. Isso aí só vai ser possível de uma maneira mais célere a partir do empreendedorismo. E o empreendedorismo só vai fluir verdadeiramente através da liberdade de mercado. E aí a roda da economia gira mais rapidamente, gerando mais riqueza, concentrada ou não, mas mesmo a riqueza concentrada, ela tem um forte poder distributivo. Por quê? Porque quem ganha dinheiro, para ganhar mais dinheiro, tem que gastar dinheiro. E assim vai se retroalimentando todas as pessoas que fazem parte da dinâmica desse mercado, onde a regra básica é competitividade, produtividade e, sim, trabalho, muito trabalho, até se chegar ao nível de renda almejado. Aí pode tirar o pé do acelerador, não é? Mas esse nível de renda almejado, ele é relativo entre as pessoas. Uns ambicionam ter apenas uma poupança, uma casinha para desfrutar da vida de maneira confortável, enquanto outros gostam de se desafiar, gostam de enfrentar ou de superar sua própria capacidade. E aí tem ambições maiores. E são esses que acabam liderando as grandes transformações mundiais em termos de novos produtos e novos confortos para a humanidade. Por outro lado, se você vive numa outra situação e pensa, olha, a riqueza já está estabelecida, está de bom tamanho, o que nós temos que fazer agora é tirar o pé do acelerador e buscar o bem-estar social do maior número de pessoas. Aí sim você faz uma outra opção. Você vai estar naturalmente optando por um Estado mais forte, que vai arrecadar mais impostos para redistribuir esse dinheiro de maneira mais equânime para a sociedade. E não raramente esse Estado vai chegar até a controlar os meios de produção. Então é essa escolha, pessoal. E aí nós observamos que essa simplificação vira uma vulgarização, e essa vulgarização vira um festival de desaforos de um lado para o outro do muro. Mas aí eu vou pensar, existe um meio termo? Até certo ponto de vista, sim. Se nós conseguirmos compatibilizar uma sociedade fortemente empreendedora e livre nessa iniciativa privada, com uma estrutura de assistência social aos mais necessitados, que seja forte, coesa, responsável e que resolva realmente os problemas, temos o melhor dos mundos, mas não é muito fácil achar isso. Talvez bons exemplos estruturados dessa realidade só ocorram nos países nórdicos atualmente, mas mesmo assim com fragilidades. Então, gente, pensando na América Latina, eu lamento dizer, mas estruturalmente, quando ganha uma posição política que apregoa essa idade do Estado forte, a economia vai para o buraco. E o problema inverso é o seguinte: quando o vitorioso politicamente é quem prega exatamente o contrário, a liberdade empreendedora, nós temos uma incoerência muito clara dentro da estrutura política da América Latina e mais notadamente do Brasil.
As pessoas que defendem essa ideia, elas acabaram se arraigando às benesses do Estado de uma maneira tão forte e não querem abrir mão disso, que cria aquele fisiologismo que destrói qualquer princípio de coerência entre a posição política e a sua prática de política econômica. Esse é o motivo pelo qual, por exemplo, aqui no nosso país, a carga tributária não parou de crescer nos últimos 40 anos. E, na verdade, a coisa é tão maluca aqui no Brasil que nós não vivemos um modelo ou outro. E vou falar mais, nem Venezuela nem Argentina, que atualmente estão no buraco, e esse buraco foi causado não por um modelo organizado de distribuição de renda ou de dinâmica econômica, mas sim por arroubos malucos de autoritarismo de alguns ditadorzinhos aí de terceira categoria. Talvez um exemplo muito claro e didático sobre o que eu estou falando venha da China. Mao Tse-tung, quando fundou a República Popular da China, ele foi notadamente um grande concentrador de poder e direcionou toda a produção econômica do país através de um comitê central do Partido Comunista. Na verdade, não era nisso que Marx apregoava. Ele defendia que as bases comunitárias é que deveriam definir o que deveria ser produzido. Mas, continuando no exemplo da China, Mao Tse-tung foi sim um concentrador de poderes, inclusive sobre a produção, e para administrar a partir de um núcleo central uma população que naquela época já passava das várias centenas de milhões de habitantes, não era uma coisa muito fácil não. Afinal, as interações humanas são extremamente complexas e extremamente voláteis, dependendo de circunstâncias. Nós não somos uma colmeia de abelhas ou um formigueiro onde cada um tem sua função e obedece cegamente essa função. Nós temos, dentro da nossa cachola aqui, alguma coisa chamada cognição, que nos provoca a descobrir novas coisas, tanto sob o ponto de vista de observação da natureza, como sob a questão dos relacionamentos sociais. Mas aí, a consequência da gestão de Mao Tse-tung foi uma grande crise de fome. O sucessor dele, Deng Xiaoping, ele enxergou isso. Lógico que pelo fanatismo do Partido Comunista Chinês, ele não ia dizer, não, eu não sou comunista. Ele fez uma coisa diferente. Ele teve criatividade de desenvolver a liberdade econômica dentro de um sistema de rígido controle político. E deu certo. A China começou a crescer rapidamente, a se desenvolver, gerando várias das maiores empresas do mundo. E aí passa-se os anos, o país do Oriente cresce, começa a rivalizar economicamente com os Estados Unidos, com a União Europeia, mesmo dado sua elevada população, não seja um país em termos per capita ainda muito rico, tem poder econômico estrondoso. Mas aí nos últimos 10 anos surge uma nova liderança, o Xi Jinping, cuja característica marcante é ser um centralizador, é buscar o culto à sua própria personalidade. E claro que isso gera problemas, tanto que sim, provocou uma encrenca bárbara na China, agora em 2021, com perspectivas de ter continuidade para o ano que vem. No final do ano passado, o Xi Jinping achou por A mais B que os grandes empresários daquele país estavam tendo muito poder. E poder é algo, na visão de um cara como ele, que não se divide, o poder é dele. E aí, por exemplo, ele deu um sumiço no dono da Alibaba, um dos maiores varejistas do mundo, porque simplesmente o cara foi criticar de maneira construtiva o modelo financeiro do seu país. E entrou depois, com intervenção, em várias das maiores empresas chinesas. Qual foi o efeito do final de 2020 para 2021? E vamos lembrar que em 2020 a China foi o país que menos sofreu com a pandemia. Isolou Wuhan e aparentemente o vírus sumiu de lá, está voltando agora. Mas o que aconteceu? Lá, quando eles baixam regra de restrição de liberdade, é uma coisa muito rápida.
Nenhum empresário em sã consciência lá vai contrariar a vontade do grande líder, senão vai acabar no paredão, mas as consequências vêm rapidamente também. Os setores atingidos, especialmente construção civil e financeiro, começaram, dentro dessas novas restrições, a demitir grande parte de seus trabalhadores. E essa intervenção foi tão forte e a resposta à intervenção foi tão contundente que o crescimento desse ano da China, pela primeira vez desde os anos 90, vai ser abaixo de 5% ao ano. Isso é muito pouco para um país que tem 1,3 bilhão de habitantes e grande parte deles querendo entrar no mercado consumidor, mas ainda estando alijados disso. E esse talvez vire o exemplo clássico dos efeitos diretos de intervenção excessiva do Estado da economia. A questão é muito simples para finalizar esse fora de curva. Vamos imaginar que você é um professor numa escola infantil e tem na sua sala 3 alunos de 8 a 9 anos. Não fica difícil controlar essas crianças. Conversando e eventualmente até alterando a voz, fica tudo tranquilo, na mais santa paz. Mas se de 3 alunos passa para 30, não é tão simples assim. Enquanto você está ministrando a aula, vai ter 1 ou 2 ou 3 imperativos que vão estar jogando papelzinho um no outro. Você chama a atenção, organiza a bagunça, mas passado alguns minutos, a confusão volta. E aí se passa para 300. Depois passa para 3.000, para 3 milhões. Como é que uma pessoa efetivamente pode controlar de maneira firme uma população, no caso da China, de 1,3 bilhão de habitantes a partir de um escritório central, mesmo com o apoio de uma vasta estrutura burocrática? Olha, não dá. Então, para não dar confusão com o incontrolável, é melhor que ele seja livre. Simples assim. Gente, eu falo isso por quê? Porque nós aqui no Brasil já estamos em pleno debate eleitoral, os temas que estão sendo debatidos são completamente irrelevantes, não dizem respeito ao que nós queremos do futuro do Brasil, é simplesmente um teatrinho de troca de ofensas de um lado para outro, de outro lado para um, e isso não vai nos levar a nada. É importante que cada um olhe para dentro de si e veja qual o seu interesse de futuro e dentro desse interesse do futuro, aí sim, faça a sua escolha política do modo social e modo econômico no qual o Brasil deverá operar nos próximos 4 anos. E se a sua proposta perder, não adianta desesperar. Ainda mais porque, como nós não dominamos o conhecimento total da humanidade e da biologia do planeta, a chance de nós estarmos errados sobre o que nós falamos é sempre muito grande. Então, a posição que não é a sua, vencer essas eleições, bom, dá a chance para eles, sim, provarem que estão certos. E para a posição vencedora mostrar que está certa, ela precisa de uma coisa: poder governar. E devemos reconhecer, gente, o poder executivo atual, ele não teve essa chance de uma maneira razoável. A marcação foi cerrada desde o primeiro dia de mandato. Eu espero sinceramente que isso não se repita no próximo governo, porque não faz bem para ninguém. Talvez só seja vantajoso para aquelas pessoas que ganham em função das crises, ou que têm interesses fisiológicos no Estado. Gente, por hoje era isso. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos e se inscreva aqui no nosso Fora de Curva. Muito obrigado, até breve, tchau.